Uma vez estabelecida a equação vetorial da reta na aula passada, a gente vai discutir aqui agora planos no espaço tridimensional. Por exemplo, a gente pode ter planos assim onde o x é constante, o y e o z varia. Então seria um plano definido tocando esse ponto x aqui e se expandindo infinitamente, né, no plano yz. Assim também, quando o y é constante, toca o 0b0, o y igual a b, e vai expandindo infinitamente para tudo quanto é lado aqui, né, no plano zx, assim como eu tenho um z constante, 0, 0, ponto C. Quando o ponto C igual a 0, ele está aqui, né? É o nosso plano XY, muito conhecido, né? Que a gente estuda basicamente nele todo o ensino médio. Mas aqui a gente quer determinar planos determinados por um ponto e um vetor normal. O que é o vetor normal? O vetor normal é um vetor que está 90 graus ortogonal a um plano. Isso nos ajuda a descrever muitas situações físicas, né, com os vetores. Então a gente vai pegar justamente essa ideia aqui. Você tem um vetor n, tá? Esse vetor n, ele é dado por ABC, tá? Em 3 dimensões. Esse está aqui o vetor, tá? O vetor n. Esse vetor aqui em relação à origem, é o R menos R0, onde o R0 é um ponto normalmente conhecido, x0, y0, z0, e x, y, z são pontos do vetor que está coincidente, ou pelo menos paralelo, né? Geralmente paralelo ao plano, tá? Então, o que a gente tem, como é que você lembra aí de alguma relação entre vetores que mostra que está a 90 graus? É o produto escalar, né? Quando o produto escalar é 0, n está ortogonal a R menos R0, certo? Então, podemos fazer que n escalar R menos R0 igual a 0. Bom, n é o vetor ABC, escalar R menos R0. Ora, R é o vetor XYZ em relação à origem, né? Menos X0, Y0, Z0. Tá? Isso igual a 0. Então, vamos dar uma arrumadinha aqui. ABC. Lembra que isso aqui é a notação para vetor, tá? A gente usa bastante isso. Aqui vai ser x menos x0. Isso aqui ainda é um vetor. X menos x0. Y menos y0. E z menos z0. Tá? Podemos até retirar esse parênteses aqui. Vamos arrumar isso aqui já, para ficar mais bonitinho. Então vai ficar assim, tá? Escalar aqui. Bom, como é um escalar, vai ficar tudo isso igual a 0, tá? Então vai ficar A que multiplica x menos x0 mais B que multiplica y menos y0 mais C que multiplica z menos z0, e isso aqui determina um plano, tá? Isso aqui determina um plano ortogonal a 90 graus, o vetor normal ao plano, né? Então, n, eu garanto com isso que n é normal, está a 90 graus em relação ao plano, determinado por uma equação assim, né? Na verdade, aqui não, vou colocar outros coeficientes aqui. Alguma coisa... Vou colocar maiúsculo, tá? AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Tá? Isso aqui a gente já viu de outros carnavais, né? Que isso aqui é a equação do plano. Então, nós temos aqui a equação do plano ortogonal
a n, tá? 90 graus, tal. Ou n é um vetor normal. Então, se eu quiser, por exemplo, aqui, se eu quiser determinar a equação de um plano que passa pelo ponto, né? Esse aqui é o x0, y0 e z0. E é perpendicular ao vetor n, 4, 2, menos 5, o que é isso daqui? Então, a gente vai pegar essa já aqui, né? Não precisa nem colocar já nessa parte inicial, se quiser você coloca, mas senão a gente só substitui, né? No lugar, aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Ah, mas eu não vou lembrar isso na hora. Então, você volta para o raciocínio inicial que o produto escalar vai ser 0. Se não, você só vai colocar, ó, 4, 2, menos 5, escalar, x, y, z, menos 3, menos 1 e 7. Quando eu faço essa notação, o que eu estou dizendo aqui? Que esse vetor R0 tá aqui o ponto 3, menos 1 e 7, tá? Esse ponto menos o 0, 0, 0 gera esse vetor. XYZ menos 0, 0, 0 gera esse vetor. E o vetor normal é esse vetor aqui assim, ou uma classe equivalente dele em relação também à origem. Isso tudo igual a 0. Bom, aí a gente pode substituir já bonitinho, né? Vai ficar 4 que multiplica x menos 3, mais 2 que multiplica y menos menos 1, menos menos 1, mais menos 5 que multiplica z menos 7, tá? Isso tudo igual a 0. Isso vai dar o plano 4x mais 2y menos 5z mais 25 igual a 0, tá? Esse aqui é o nosso plano. E aí a gente pode visualizar ele tranquilamente aqui. Então, este aqui é o plano. Vamos dar uma girada nele aqui, ó, tá? Para enxergá-lo. Esse plano aqui. E aí, o vetor n, aquele vetor n, ele é normal, ou seja, ele é um vetor normal a esse plano, tá? Ele é um vetor normal a esse plano. Então, qualquer posição que eu coloque aqui, o vetor n, ele será normal, ele estará a 90 graus. Bom, vamos fazer esse exercício aqui, né? Determine uma equação do plano que passa pelo ponto. Então, tá aqui o ponto 2, 4, menos 1. E tem o vetor normal, ou seja, um vetor que está a 90 graus desse plano 2, 3, 4, certo? Encontre também suas interseções com os eixos coordenados e faça um esboço do plano. Nesse caso aqui eu vou fazer o esboço do plano, eu vou fazer lá no GeoGebra, tá? Então, o que é a interseção com os eixos coordenados? É quando eu zero um deles, tá? Quando eu zero um deles, aí eu vou descobrir essa interseção com os eixos coordenados. Então, bora fazer aqui. Bom, pela equação do plano, é n escalar r menos r0, certo? Isso é igual a 0. Então, vai ser 2, 3, 4, escalar, né? X menos x0, y0 e z0. X menos 2, y menos 4, tá? E z menos 1 dá z mais 1. Isso igual a 0. Então, vai ficar 2 vezes x menos 4. Deixa eu guardar o menos 4 para depois. 3y, 4z. Tá? Então, já naquela forma lá. Então, aqui vai ficar 2 vezes menos 2 dá menos 4. 3 vezes menos 4 dá menos 12, então dá menos 16. 4 vezes 1 dá 4, menos 16 mais 4, menos 12. Então, essa aqui é a equação do plano, né, que foi dado
por um vetor normal e por um ponto, tá? Um vetor normal e um ponto. Então, dado um vetor normal e um ponto, você consegue fazer a equação do plano, certo? 2, 3 e 4 sendo o nosso vetor normal. E a interseção com os planos? Basta você, ó, para x igual a 0, eu vou ter, aqui dá 0, isso implica aqui 3y mais 4z menos 12. Tá? É uma reta, é nessa reta aqui, reta que mostra onde intercepta. Para y igual a 0, vai ficar o quê? 2x mais 4z menos 12. E para z igual a 0, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o 2x mais 3y menos 2 igual a 0. Então, esses são os pontos da interseção, tá? Da interseção. Bom, vamos mostrar isso, pegar essas retas, traçar no GeoGebra e pegar esse plano aqui, né? Retas. Equações de retas, né? Acho que é secção, tá? Muito bem. Vamos lá no GeoGebra ver todas essas figuras aqui. Bom, tá aqui o plano, tá? Que eu fiz o plano, né? 2x mais 3y mais 4z menos 12. E aqui, quando x igual a 0, nós temos a reta 3y, 4z. Ou seja, uma reta que intercepta esse plano no plano YZ. Quando a gente faz isso, claro que quando a gente faz isso aqui no GeoGebra, vai aparecer um novo plano aqui assim. A interseção desses dois planos gera a reta que eu estou falando, tá? Então, esse ponto aqui e esse ponto aqui são pontos de interseção com Z e com Y, tá? No caso, é só zerar aqui o valor de Z, dá 0, Y vai ser 4. Zerando o Y, o Z vai ser 3. Então, no ponto 3 no Y, 3 e 4, né? 4 no Y e 3 no Z, melhor dizendo, a gente tem esses pontos aqui, ó, tá? Se eu fizer aqui, ó, vamos agora quando Y é igual a 0. Eu tenho uma reta, a interseção desse plano com esse gera uma reta aqui no plano XZ, tá? XZ. Então, esses pontos aqui, olha, X, quando X é 0, Z é 3, quando Z é 0, X é 6. Então, aqui é 6, 3 e 4. Esses pontos 6, 3 e 4 são os pontos que eu vou enxergar de interseção com os eixos coordenados, tá? É assim que você localiza. Então, você zera, e aí aqui, olha, nesse caso aqui eu zerei o Z e eu tenho no plano XY, né? Aqui no ponto X interceptando aqui e aqui no ponto Y, tá? Todos vão dar o mesmo valor. Vamos calcular isso de um jeito mais interessante. Já, peraí. Olha só. Então a gente toma esse ponto aqui é o ponto de X, esse ponto aqui é o ponto do Z e esse ponto aqui é o ponto do Y de interseção, né? Então nós vamos ter essas retas aqui geradas pela interseção daqueles planos, tá? Que planos são esses? São esses planos, são os planos gerados quando a gente zera 1, tá? Então, 2x mais 3y, 2x mais 3y, mais 4z menos 12, mais 4z menos 12. Quando eu zero o x, eu vou ter o quê? 3y mais 4z igual a 0. Menos 12 igual a 0, tá? Quando eu zero o x. Para isso, o y que toca esse ponto aqui assim, ó, a gente zera essa parte, o z vai ser 3. Então aqui, olha, é o ponto 3. Que ponto é esse?
é quando x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 3. Que ponto é esse? É quando o x igual a 0, o z é igual a 0, tá? O y vai ser quanto? Vai ser 4. E que ponto é esse? É quando y é 0 e z é 0. Quanto é que vai ser o x? Vai ser 6. Tá bom? Então, quando eu zero cada um, eu gero planos que interceptam numa... com o plano que eu estou querendo, né? Esse plano chama de plano alfa, né? Plano alfa. Eu gero outros planos, esses planos geram retas e essas retas geram pontos de interseção com os eixos coordenados. Para você calcular, basta você zerar os outros dois, né? Então, zerou aqui, acha o x. Zerou aí, acha o y, né? Então, ó, zerou o y aqui, z vai ser igual a 4, tá? Se eu faço x igual a 0 e z igual a 0, quanto é que vai dar o y? O y vai dar 4. Quando eu faço x igual a... Aliás, y igual a 0 e z igual a 0, eu acho o x. Quanto é que vai dar o x? Vai dar 6. Então, são esses os pontos, que é x, linha, sei lá, x1, tal. Você que escolhe o que você quer determinar, tá? Então, esses são os pontos de interseção com os eixos coordenados, tá? Você zera os outros dois e acha o valor, tá bom? Tranquilo, né? Se eu ficar lateralmente observando o plano, claro que não dá para enxergar, porque um plano ele não tem espessura, mas marcar o ponto aqui, olha, isso aqui é o eixo Z, e aqui é o plano XY, né? Visto lateralmente, podemos dizer assim. Então, se eu pegar aqui, olha, daqui traçar o vetor, esse aqui é o vetor N, tá? Esse aqui é o vetor N, e ele está a 90 graus desse plano, tudo bem? É isso que basicamente a gente determinou. Vamos em frente. Bem, então a gente pode, dito o que a gente já viu e analisou, a gente pode perceber o seguinte. Desta ideia que N escalar R menos R0 igual a 0, né, traz a equação vetorial do plano, a gente pode perceber o seguinte, que como aqui é feito por A, B, C, que vai ser o escalar x menos x0, y menos y0 e z menos z0, tirar o parênteses aqui, o que é que a gente vai ter aqui? Que ABC, A, X, B, Y e C vai aparecer justamente aqui, ó. Tá? Então a gente tem esse teorema aqui assim, ó. Se A, B, C e D forem constantes e se A, B e C não forem todas nulas, então o gráfico da equação AX mais BY mais CZ mais D igual a 0 é um plano que tem o vetor N, ABC como normal, tá? É isso, né? Tá aqui o ABC. Então, olhando para cá, ó, isso aqui é o A, B e C. Isso aqui é o A, B e C, tá? Do vetor normal. Então, eu posso extrair daqui o vetor normal e extrair daqui o vetor normal. Essa é a ideia. Uma aplicação é essa bem daqui, ó. Determine-se os planos 3x menos 4y mais 5z igual a 0 e menos 6 mais 8y menos 10z menos 4 são paralelos. Bom, são ou não paralelos? Então, eu tenho esse plano e eu tenho esse plano aqui, certo? Então, qual é o vetor N desse primeiro plano? Vamos pegar aqui, apagar aqui e aqui. Vamos colocar o vetor N de cada um, tá? Então, o vetor N desse aqui vai ser quem? Vai ser 3, menos 4 e 5, certo? E o vetor N desse daqui vai ser menos 6, 8 e menos 10. Então, esses dois vetores eu vou chamar de N1, N2. Quando é que a gente sabe que um vetor é paralelo a outro? Vou dar uma dica. Lá na função polinomial, ou que a gente chama, né, polinomial do primeiro grau, a função afim, quando é que era paralelo?
Você lembra? É quando isso daqui é igual, tá? Isso daqui é igual. Então era paralelo. Aqui vai ter outro aspecto, certo? Qual é o aspecto nesse aqui? É quando, se eu tiver o vetor 1, ele é um escalar do vetor 2, é quando são proporcionais, tá? Será que são proporcionais aqui? São, né? Aí se a gente pegar aqui assim, olha, observar a relação daqui para cá, será que existe um escalar que transforma um no outro? Ó, 2 vezes 3, 6, mas é menos, né? Então é menos 6 por 3 dá menos 2, 8 por menos 4 dá menos 2 e menos 10 por 5 dá menos 2. Então esse W aqui, ó, é menos 2, né? E vamos chamar aqui de N1, N2, tá? N1, N2. Como é que a gente pode escrever isso? Como são proporcionais, então, aí aqui eu vou chamar de equação 1 e aqui de equação 2. As equações 1 e 2 descrevem planos paralelos, tá? Descrevem planos paralelos, tá? É isso que está acontecendo. Então, é só uma aplicação desse teorema. Outra coisa, há uma infinidade de planos contendo o ponto P e paralelos a V, tá? Então, é outra forma que você também pode, por um vetor V, passam infinitos planos, né? Por um ponto não passam infinitas retas, por um vetor passam infinitos planos que contém o ponto P, tá? Isso é outra coisa que a gente também pode tirar daí como entendimento. Vamos dar uma olhadinha nesses planos no GeoGebra. Bom, aí aqui nós temos o plano da equação 1, né? Chamei aqui de plano A. E aqui tem a equação 2, mas pode ser B também, né? Então, olha só, tá aqui, ó. Tá aqui um plano descrito, tá aqui o outro descrito, tá? Então, os dois ao mesmo tempo tá aqui, ó. Vamos olhar aqui. Não dá para enxergar direito. Tentar fechar aqui. Ó, pronto. Estamos olhando de lado, tá? Os dois planos, repare que são duas linhas paralelas, né? Podemos enxergar como duas linhas paralelas, tá? Bom, olha o vetor A, né? Que é aquele vetor normal, que eu chamei normal 1. E o vetor B é o normal 2. Reparem que eles estão a 90 graus, só que o vetor A, ele é paralelo ao vetor B, né? Isso aqui, sentido contrário, né? Porque o lambda é menos 2, tá? Então, o lambda é menos 2, por isso que vai dar isso. Só que os dois são paralelos entre si, ou seja, o ângulo entre eles, neste caso aqui, o ângulo entre eles é 180 graus, né? Então, se eu for achar o valor do ângulo entre eles, vai dar 180 graus, por isso que é o menos, né? Aparece o menos aí na situação. Então, você consegue enxergar aqui, ó, está o vetor A, ela é normal, a equação aqui, 3x menos 4y mais 5z, descreve um plano, e o vetor A é normal a esse plano. Já o vetor B, deixa eu apagar aqui para cá. Já o vetor, vamos sumir aqui. Já o vetor B, olha, tá aqui. Essa cor desse plano não tá legal. Vamos mudar a cor dele aqui para uma coisa mais escura. Não sei porque ele mantém aí. Pronto. Então tá aqui, ó, o vetor B, ele normal ao plano, tá? Então enxergando ele aqui, estamos enxergando por baixo, né? Olhando por cima, lá tá o B lá embaixo na parte negativa, né? Olhando pela parte negativa, tá aqui o vetor B. Bom, o plano
os planos são paralelos e os vetores são paralelos. E para saber se vetor é paralelo, basta saber se um é o outro vezes um escalar, né? No caso deu lambda menos 2. Entendido? Vamos para a próxima. A próxima questão é determinar a equação de um plano que passa pelos pontos 1, 2, menos 1, 2, 3, 1 e 3, menos 1 e 2. Eu fiz uma simulação aqui da possibilidade de planos que vão poder acontecer, tá? Então, bora dar uma olhadinha. Olha só, tá aqui o ponto A, tá aqui o ponto B e tá aqui o ponto C e aqui o plano, vários planos acontecendo aqui, né? Como é que eu fiz isso? Eu peguei, coloquei a equação do plano geral, AX, BY, CZ mais D igual a 0, tá? Então, variando o A, o B, o C e o D quase que aleatoriamente. Quais seriam esses valores? Como é que eu poderia achar, né? Então, eu teria que, sei lá, tentar ver aqui uma situação em que eu modificando a posição aqui do plano, né, o A, o B, talvez encontrar o ponto de interseção, tá? Então, a gente vai tentando aqui fazer esse valor, né? E tentar achar. De repente aqui, olhar de lado, como é que a gente poderia achar? Claro que isso aqui eu estou fazendo tentativa e erro, manipulando. Acho que você está conseguindo enxergar aqui, né? Então isso aí eu teria que estar tentando de diversas formas esses valores. Mas a gente pode fazer isso de forma algébrica, né? Como é que a gente vai fazer isso de forma algébrica? Vamos fazer. A gente vai usar o seguinte raciocínio, né? Eu sei que esses pontos aqui, eles estão contidos no plano. E eu sei que, portanto, se os planos estão contidos no plano, então os vetores estarão contidos no plano, certo? Os vetores estarão contidos no plano. Então, olha, como P1, P2 e P3 estão no plano, então P1, P2, né, o vetor P1, P2 e o vetor P1, P3 ou o vetor P2, P3 também, tá? Eu poderia também escolher qualquer um desses daí. P1, P3 estão no plano, certo? Estão no plano. Muito bem. Então, se eu pegar um vetor normal a esses dois, um vetor N, normal, esses dois, ou seja, está 90 graus para um e 90 graus para o outro, pela regra da mão direita, como é que eu vou achar esse vetor aqui? Eu só fazer o produto vetorial P1, P3, vetorial P1, P2, tá? Então eu acho esse vetor normal aqui. Ah, mas e se fosse um vetor lá? Tudo bem, teria lá para baixo também, né? P1, P2, vetorial, P1, P3, apareceria lá, tá? Então, se eu pegar o vetor P1, P3, quem é o P1, P3? Quem é o vetor P1, P3? É 3 menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, né? E 2 menos menos 1. Se eu pegar esse vetor, 2 menos 3 e 3, né, que é o P1, P3, e eu pegar um P1, P2, quem é o P1, P2? 2 menos 1, 3 menos 2 e 1 menos menos 1. Vai ser quem? 1, 1, 2. Então, se eu pegar esses dois vetores, fizer o produto vetorial entre eles, eu vou achar quem? Eu vou achar o vetor normal. E com o ponto P1, ou escolher qualquer outro ponto, né? Mas o ponto P1 já me serve. Com N e P1, eu tenho a equação do plano. Tá? A equação do plano. Certo? Então, vamos fazer isso, né? A gente vai fazer o produto vetorial. Depois do produto vetorial,
a gente vai ter a equação do plano e a partir daí é só determinar o plano que me interessa. Tá bom? Vamos lá fazer. Bom, então o produto vetorial vai ser esse, né? P1, P3, P1, P2 e JK, P1, P3 está aqui, P1, P2 está aqui, né? Então vai ser o quê? Do I vai ser menos 3 vezes 2 dá menos 6, né? Menos do I que vai ser 1 e 3. 1 vezes 3. Tá? Quem vai ser o do J? Do J vai ser 3 vezes 1. Esse é o do J. Menos 2 vezes 2. Menos 2 vezes 2. Quem vai ser do K? Vai ser assim, 2 vezes 1. Menos 1 vezes menos 3. 1 vezes menos 3. Tá? Logo, o vetor normal, né, N, vai ser menos 6 menos 3 dá menos 9i. 3 menos 4 dá menos j. E 2 mais 3, 5. 5k. Isso implica que o vetor normal N vai ser o vetor menos 9, menos 1 e 5. Tá bom? Então tá aqui o vetor normal ao plano. Ele é gerado pelo produto vetorial dos vetores P1, P3, P1, P2, que eu escolhi, né? Eu podia ter escolhido o produto vetorial P1, P2, P1, P3, só que o N ficaria lá para baixo. Tá? Então esse é o vetor normal N que a gente achou. Qual é o ponto P? P1, lembrando, né? Quem é o P1? Tá aqui, ó. Não vou nem escrever de novo. Tá aqui. 1, 2 e menos 1. Então vamos fazer a equação do plano. Para a equação do plano, o vetor normal escalar R menos R0 é igual a 0. Então, o vetor normal está aqui. Menos 9 menos 1, 5. Menos 9 menos 1, 5. Escalar x menos x0. Tá? Y menos y0. E z menos z0. Quem é cada um? 1, 2 e menos 1. 1, 2, menos 1 dá mais 1. Tá bom? Então, isso vai dar os nossos... tudo isso igual a 0. Então, menos 9 vezes esse aqui, ó, dá menos 9x. Menos 9 vezes menos 1 dá mais 9. Tá? Vou deixar guardado aqui, ó. Para deixar no lugar do D. Menos 1 vezes menos y. Menos y. Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. E 5 vezes z. 5z. 5 vezes 1 dá mais 5. Então, 11, 16. Deu 16. Então, esse aqui é o plano. Menos 9 mais 5z menos y mais 5z mais 16. Vamos ver no GeoGebra se é isso mesmo? Bom, aí fazendo o gráfico, né, com os valores, menos 9x menos y mais 5z mais 16 igual a 0, né, aí ficou aqui igual a menos 16. Olhando aqui de lado, você pode reparar aqui nos pontos, tá? Não ficou muito legal a visualização no GeoGebra, mas quando eu dou o zoom não fica legal, não aparece. Essa foi a melhor resolução que eu consegui. E um detalhe, se eu multiplicar por menos 1, será que vai dar certo? Vai, né? Eu fiz trocando o sinal, né? Ficou mais 9x mais y menos 5z, no caso menos 16 igual a 0, e também dá, tá? Então é isso, a forma da gente calcular. A gente começa a utilizar os vetores para tratar retas, planos, e também vai dar para fazer várias outras situações, tá bom? Então, espero que você tenha compreendido. Até a próxima aula.